Daniel Vorcaro pagou pelo menos 50 milhões de reais para a produção do filme de Jair Bolsonaro a pedido do seu filho Flávio Bolsonaro. Áudios vazados mostram, inclusive, que o Flávio Bolsonaro cobrava o Daniel Vorcaro e demonstrava solidariedade em relação à sua prisão, em relação ao processo que avançava contra o banqueiro pilar de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Dá uma olhada no áudio aqui junto comigo. Irmão, eu queria te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter feito elevado a menos um aí, cara. Então se você tem um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Se lascou! Cadê a Polícia Federal pra fazer busca e apreensão em casa de corrupto? Se lascou! Cadê a Polícia Federal para fazer busca e apreensão em casa? Digo novamente, se lascou! Cadê a Polícia Federal para fazer busca e apreensão em casa de corrupto? Flávio Bolsonaro é corrupto, bandido, está envolvido no escândalo do Banco Master. A gente sempre avisou que Flávio Bolsonaro não pedia a prisão de Alexandre de Moraes, não pedia a prisão de Dias Toffoli, porque ele também estava envolvido. Primeiro, foi com a operação daquele que era cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, que era o senador Ciro Nogueira. Agora, a interceptação do telefone de Daniel Vorcaro, feita pela Polícia Federal, mostra não só o áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Vorcaro, mas também o Vorcaro mandando 10 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais, a pedido do Flávio Bolsonaro para produzir esse filme de Jair Bolsonaro. Mostre o valor das movimentações! Para finalizar, no dia 15 de novembro de 2025, quando já estavam estourando as operações contra o Banco Master, Flávio Bolsonaro manda a seguinte mensagem para Daniel Vorcaro: irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Ou seja, quando já tinha estourado o escândalo, quando todo mundo já sabia que Vorcaro era bandido, o que o Flávio disse? Que sempre esteve e que sempre estará com Daniel Vorcaro, e dizendo, independentemente de qualquer coisa, ou seja, independentemente de você atrasar os nossos pagamentos ou não atrasar, ele estaria com Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro é um bandido e a direita brasileira não pode ser refém de bandido. Em que momento foi autorizado que o Vorcaro comprasse e virasse banqueiro? Foi o PT, não fui eu. Em fevereiro de 2019, anote essa data, fevereiro de 2019, ele tem o pedido de compra do banco negado. O Banco Central disse, não, você não tem dinheiro, não tem lastro econômico e financeiro para virar banqueiro. E nega em fevereiro. Em outubro, depois de mudar o presidente do banco, que Campos Neto assume, e depois de mudar alguns diretores, já indicado pelo governo Bolsonaro, em outubro, muda-se o parecer e autoriza ele a comprar o banco. Foi o PT, não fui eu. No mesmo ano, fevereiro, o relatório técnico diz: você não tem condição financeira de comprar o banco. Fevereiro. Em outubro diz: está autorizado a comprar o banco. O que aconteceu em poucos meses para mudar da água para o vinho? O que se autorizou que ele virasse banqueiro? Foi o PT, não fui eu. De lá para cá, no governo Bolsonaro, sob a presidência de Campos Neto, ele dobrou de tamanho todo ano. Todo ano o banco dobrava. Dobrou de 2019 para 2020, 2020 para 2021, 21 para 22, ele foi dobrando de tamanho. Tudo sob a gestão de Campos Neto e sobre os dois diretores que hoje do Banco Central estão de tornozeleira. Então, o centro da questão é esse, que é um grande responsável. Quem é que deveria fiscalizar? Tinha obrigação de enxergar o que estava acontecendo embaixo da gestão dele. A diretoria do Banco Central e o presidente do Banco Central, que era Campos Neto, indicado por quem? Bolsonaro. Foi o PT, não fui eu. Essa é a raiz do problema. O Lula indica o Galípolo. Assim que o Galípolo entra, começa a enxergar problemas no balanço e monta uma auditoria para verificar se aqueles números que estavam eram verdadeiros ou falsos. E constatou-se, após a apuração, que era um monte de coisa falsa. Então,
Quem determinou a fiscalização e a liquidação do banco? Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Quem indicou Gabriel Galípolo? Lula. Por que o escândalo Master é Bolsomaster? Essa história começa em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Foi nessa época que Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central e homem de confiança do ex-presidente, autorizou o Banco Master a operar. O banco começou a obter lucros ilegais. E mesmo alertado sobre as irregularidades, Campos Neto não fez nada. Deixou a roubalheira correr solta. Para esconder as fraudes e permitir que o esquema continuasse, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, aliado de Bolsonaro, tentou usar o Banco de Brasília para comprar e salvar o Master. Não por acaso, esse mesmo banco, o BRB, liberou um empréstimo suspeito para Flávio, o filho mais corrupto de Bolsonaro, comprar uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Tá vendo como tudo se conecta? Mas as falcatruas não param por aí. Em 2022, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e sócio do Master, ajudou a financiar as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas com um Pix de 5 milhões de reais. E depois que Vorcaro foi preso e a Polícia Federal apreendeu seu celular, adivinha quem estava na lista de contatos do banqueiro bandido? Foi o PT, não fui eu. Ele mesmo, Flávio Bolsonaro. Entendeu como o esquema funcionava e quem estava por trás dele? Foi o PT, não fui eu. Agora, compartilhe para que todo mundo saiba que o escândalo Master é, na verdade, Bolsomaster.